Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Sim. Vamos abrindo as câmeras, por favor. Professora, hoje é gramática? Vamos finalizar a gramática, né? Terminar o capítulo. E aí depois eu vou passar para vocês uma atividade para valendo nota, para entregar a semana que vem. Hoje, dia 28/5. Descansaram nesse feriadão aí? Muito, né? Crianças, vamos abrindo as câmeras, por favor. Gabriel, Larissa, Roberta. Bom dia para quem está chegando. Bom dia, meus amores. Descansaram bastante? Estão tomando água? Já estou me acostumando já com essas aulas online. A única coisa ruim é ficar em casa, né? O tempo todo. Bom, crianças, então vamos lá, sem perder tempo, peguem a apostila de gramática. Vamos finalizar esse primeiro capítulo, tirar as dúvidas. Conteúdo de gramática é um conteúdo extenso, com vários nomezinhos, com regras parecidas, né? Que diferencia só em alguma coisa. Então, é importante que agora, para finalizar esse primeiro capítulo, vocês tirem as dúvidas de vocês, tá? Em relação ao conteúdo. Então, vamos. Na última aula, nós fizemos a página 21, se eu não me engano. E agora tem a página 22. Obrigada, Marcela. Agora a gente vai fazer a página 22, continuando com o negócio de paronímia, polissemia, ditongo, tritongo e assim por diante. Então, lá na página 22, está dizendo o seguinte: como que vocês preferem? Vocês preferem que a gente faça junto? Vocês preferem que façamos grupos e aí eu fico passeando pelos grupos? O que vocês acham? Abram os microfones aí, falem comigo, eu quero ouvi-los. Milena, Amanda, Larissa, abre a câmera, por favor. Vitor, bom dia, abre a câmera, por favor. Eu acho que a gente pode fazer junto também. Oi? Eu acho que a gente pode fazer, tipo, junto. Fazer junto? Tá. Os outros concordam? Pedro, bom dia, meu querido. Professora, faz junto, é melhor. Tá bom. Abram as câmeras, por favor. Também tô com sono e tô dando a minha cara aqui para bater. Bruno, bom dia. Gabriel, vamos lá? Então, vamos lá, então. Milena, lê para a gente o enunciado da atividade número 9 da página 22 de gramática. Milena, tá me ouvindo?
Ai, meu Deus do céu. Não, ela não está me ouvindo. Então, Bruno, por favor. Página 22, exercício número 9, enunciado. Gramática. Aponte a opção em que as duas palavras são acentuadas devido à mesma regra. E aí, crianças? É a B, professora? É a letra B? B. Larissa, muito bem. Letra B. Só e sóis. Duda, a próxima. Lê o enunciado pra gente, por favor. Leia atentamente o poema composto de versos com uma única palavra e, às vezes, com elementos mórficos isolados para responder às questões 10 e 11. Pode ler? Pode. Um movimento composto, além da nuvem, um campo de combate, miragem, ira de um horizonte puro num momento vivo. Décio Pignatari. Esse poeminha é um exemplo de poesia concreta, que nós veremos na literatura, mas só lá perto do modernismo, né? Agora nós estamos ainda no humanismo, a gente ainda está numa característica de escrita bem diferente aí. Bom, pode-se afirmar que o poema dá destaque ao aspecto fonético, além de trabalhar com sons a um jogo de imagens, não há nasalização no poema. O que vocês acham aí? Que somente a 1 está correta? Somente a 1 e a 2? Somente a 2? Somente a 3? Ou somente a 2 e a 3? A 1 e a 2? A 1 e a 2. Vocês já tinham feito? Eu passei de lição de casa, é isso? Não? Eu acho que não. Não? Tá ok. Então, a letra B, somente a 1 e a 2 estão corretas. O poema dá destaque ao aspecto fonético e, além de trabalhar com sons, há um jogo de imagens também. A próxima, Marcela, por favor. Sobre os aspectos ligados ao poema, afirma-se que 1. A sonoridade só é marcada pela rima. 2. O efeito sonoro é muito superficial. 3. As palavras foram escritas no texto sem qualquer lógica. Então, E aí, primeiro ano. Vitor e Matheus, por favor, abram a câmera. Qual que vocês acham aí? Somente a 1? a D? Nenhuma está correta. Olha esse Vitor. Na sala de aula você ia estar tomando café, Vitor? Ai, cara de pau, viu? Ah, professor, tá ligado, né, meu? Tá Ah, tá gostosinho. ligado. A 12, Letícia. Observe a imagem e, em seguida, assinale a afirmação correta a respeito do texto verbal que ela apresenta. É proibido colocar cartazes e anúncio em todo o edifício desta ordem. Partindo disso, qual você acha que está correta? Leia aí e nos coloque a sua resposta, por favor.
Professora, é a D? Letra? D. Exatamente, letra D. A 13, Roberta. Explique a diferença de sentido entre ele invocou o argumento precedente e ele invocou o argumento procedente. O que é argumento precedente? Qual a diferença de argumento precedente para argumento procedente? Uma palavra que precede a outra é o quê? Nossa, gente, o Rodrigo Hilbert está na nossa sala. A Roberta travou? Não travou, não, Roberta. Para de graça. Ela caiu. Ai, gente, que engraçado. Tô parecendo o Diogo Almeida na comédia dele. Bruno, fez essa. Gabriel, fez essa. O que significa precedente e qual a diferença de procedente? Precedente vem antes? Vem antes. E pro? Depois. Durante? Não. Pedro, sabe essa, Pedro? Precedente é como se fosse uma pergunta se isso é real ou é correto? Exatamente. Procedente é algo válido e precedente é algo que vem depois. Então, aí no primeiro é um argumento anterior e na de baixo, a letra B, é um argumento válido. Olha a diferença, né? Caiu, Roberta? Ou você se derrubou? Não, realmente caiu. Eu tava tentando fazer. Ó, pega a resposta aí. Precedente é um argumento anterior e procedente é um argumento válido. Precedente é antes? É o que vem antes, exato. E procedente é um argumento válido. Crianças, deem uma folheadinha nas páginas anteriores aí de gramática, vê se ficou alguma dúvida nesse primeiro capítulo, porque aí finalizamos o primeiro capítulo de gramática, e aí ele será abordado também na nossa prova bimestral. Capítulo 1, até onde a gente conseguir chegar, né? Deem uma olhadinha aí, nessas palavras. Eu não entendi a acentuação de tons. Oi? Eu não entendi a acentuação de tons. Quando for aberto e tônico, eles não serão acentuadas. É a única coisa que eu posso te colocar aí de regrinha para você guardar. Então, quando for a palavra ei, então você já sabe que não será acentuada, porque eles são de tons abertos. E tônicos porque eles são mais fortes. Porque tem todas, e tem o de baixo também, dos hiatos, que o que fica sozinho. Antigamente era acentuado, né? Assembleia, ideia, lembra? Não sei se vocês lembram disso. Mas aí, quando veio a reforma da língua portuguesa, retirou-se o acento. Mas a pronúncia continua a mesma, entendeu? A gente pronuncia como se tivesse
a acentuação, porque existe uma diferença de ideia e de ideal. Então, sempre que for aberto e for tônico, você já sabe que ele não vai ser acentuado. E é de tongo porque é o encontro de duas vogais, tá? Chama-se de tongo porque é o encontro de duas vogais. Hiato é quando a vogal fica sozinha na separação de sílaba. Respondi ou ainda tem alguma dúvida? Tranquilo? Beleza. Letícia, Duda, Gabriel, Milena. Manda pelo chat, Milena, se tiver alguma dúvida. Escreve aí que eu te respondo. Roberta, Matheus. Tá tudo bem, Matheus? Tá. Ótimo. Nossa, Vitor, você vai ficar tomando café até que hora? Crianças, então assim, ó. Tudo bem? Posso falar? Alguém tá olhando ainda? Tá tranquilo? Posso continuar? Essas atividades que vêm depois, elas são atividades propostas lá no plural, tá? Porém, ainda não foi aberto o plural. Só que eu vou pedir para que vocês façam essas atividades valendo nota. Mas como eu quero que vocês me entreguem isso? Que vocês mandem para mim como se fosse um gabarito. Então, por exemplo, vocês vão colocar assim, ó. Página 23, exercício 14, a letra que vocês colocaram. Exercício 14, exercício 15 e assim sucessivamente. Todos esses exercícios são exercícios, deixa eu olhar direitinho aqui. São exercícios de alternativa. Não tem nenhum para escrever, tá? Então, vocês têm os exercícios da página 23 até a página 27. E eu quero que vocês me mandem isso pelo ClaSap. Tá ok? E aí vocês vão colocar no assunto atividade mensal. Estão anotando? Atividade mensal. 27, professor? Não entendi. Até a página 27. 27. Vou pedir para vocês que vocês tentem fazer. Não vai direto para a internet pegar a resposta. Então, leiam o que vocês estão fazendo, tentem entender o que vocês estão fazendo, porque aí é aí que surgem as dúvidas, né? É aí que a nossa aula começa a ficar um pouco mais agitada, porque só eu falando, tem dúvida? Não tem. Ah, nem vi, nem olhei, não sei nem do que ela está falando. E aí isso vai prejudicar vocês lá na frente. Então, tentem fazer de verdade, porque aí se surgirem dúvidas, até mesmo na próxima aula, que a gente vai começar outro capítulo, professora, ó, fui fazer as atividades, fiquei com dúvida em relação a isso. E aí a gente sana as dúvidas e é aí que produz o aprendizado, tá? Então, vocês vão colocar na mensagem, atividade mensal. Vocês vão me mandar isso. A gente tem aula de segunda e quinta. Vocês vão me mandar isso até quarta-feira que vem, às 11h59. Então, quarta-feira que vem... Deixa eu ver que dia que é quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem é dia 3 de junho. Então, vocês vão me mandar isso daí até dia 3 de junho, às 11h59. Aí, na quinta-feira de manhã, a hora que eu acordar, eu já vou dar uma olhada. E aí, quem não me mandou, não vai mandar mais, tá? E se tiver que fazer uma atividade, não vai ser essa, será outra atividade. Lá no grupo de vocês, eu vi que estão todos os alunos, não é isso? Da sala? Tem algum aluno faltando lá? Não, né? Porque aí, o que eu vou fazer? Essa aula está sendo gravada, né? Vou mandar para vocês pelo ClaSap. Vou mandar pelo ClaSap também essa atividade que eu estou passando. Mas é importante que vocês também se comuniquem lá no grupo, porque tem uma galerinha que nunca entrou na minha aula, eu acho. Que ainda não apareceu por aqui.
Não sei o que está acontecendo, está com problema de internet, enfim, tá? Roberta, você caiu? Você pegou? Eu peguei só até a parte que você falou, atividade mensal. Tá. É para entregar até o dia 3/6, às 11h59. Anotem aí que vou anotar aqui também. Até o dia 3/6, às 11h59 da noite, né? É. Oi, Bruno. É até às 11h59 da noite, né? Isso. Professor, Oi. mas aí a senhora quer numa folha de almaço, Não. aí faz Não. Você vai digitar para mim no Clasap. É como se WhatsApp? fosse o gabarito, entendeu? Eu só quero as respostas. E aí eu vou corrigir e já vou mandar, vou mandando as notas para vocês, de quantas vocês acertaram. E eu vou mandar a resposta, gente, se todo mundo me mandar. Então, por exemplo, tem 20 alunos, só 10 me mandaram, então eu não vou mandar a resposta para vocês. Eu só vou dar o gabarito para vocês do que vocês acertaram a partir do momento que todo mundo me mandar, tá? Aí, se não me mandarem, aí cancelo essa atividade, né? Para quem não fez, óbvio. E aí eu mando o gabarito para vocês, tá? Ou eu falo o gabarito na aula e vocês vão preenchendo aí na apostila e já tiramos as dúvidas se surgirem. Tudo bem? Alguém não entendeu o que é para fazer? Não entendeu o horário, alguma coisa? Gabriel, tá entendendo tudo? Lari, também? Tranquilo? Letícia, Duda? Ótimo. Esse silêncio me incomoda, né? Partindo do 9º ano do ano passado, este silêncio me incomoda bastante. Mas vamos lá. Vitor, você vai ficar tomando café até as 9 horas da manhã? Crianças, vamos para literatura agora. Ah, aleluia! Aleluia! Nossa, como você está diferente. Emagreceu, querido? Vamos para a literatura agora. A gente está falando de humanismo. A gente já começou aí a falar sobre esse assunto. Deixa eu anotar aqui, senão eu esqueço. Que página, professora? Espera aí só um pouquinho que eu tô terminando de anotar. Tá bom. Gramática, a gente finalizou o capítulo 1. Ok. Bom, se eu não me engano, né? Nós fizemos as atividades da página 7 e da página 8. A gente vai começar na poesia palaciana. Alguém me situa aí, vê se eu tô certo ou tô errado. A 8 você não fez. Professora, falta o exercício 4, que a senhora disse que ia fazer depois. Ah, que não deu tempo, né? Tá. Mas então vamos, antes da gente começar o exercício, vamos refrescar nossa memória aí sobre o conceito, né, de humanismo, o que a gente já falou, o que ficou para vocês sobre esse assunto, o que ficou, o que vocês lembram do que a gente conversou na nossa última aula de literatura em relação ao humanismo. Me ajudem? Abram os microfones. Podem Que o humanismo ele foi dado origem, ele foi meio criado na Itália, na época da Idade Média e no Renascimento. Exato. O que mais? Duda, vamos lá, participando. Qual é a principal característica aí que difere o humanismo da escola literária anterior que vocês estudaram?
O homem agora vai ser o centro de tudo e não a religião? Exatamente. Tendo como base, né, crianças, que essa mudança não acontece do dia para a noite, como eu falei na outra aula. Isso aí é um processo. Então, o homem ele está se descobrindo como um ser pensante. Ele está se descobrindo como alguém que pode sim ter, vamos colocar a palavra regalias. Regalias da vida e também conseguir ir para o céu. Então, eu posso ter os meus bens, as minhas posses, as minhas terras, e também aproveitar as coisas da vida terrena e mesmo assim conseguir ir para o céu, tá? Bom, vocês ficam em silêncio, então eu vou dando continuidade, né? Vocês não falam nada, então vamos lá. Então, aqui no 4, eu tenho um texto e eu tenho uma imagem, né? O texto verbal e o texto não verbal para a gente fazer essa relação. Diz assim, ó. Giotto inaugura a noção de perspectiva na representação arquitetônica e utiliza o rosto de pessoas comuns em suas narrativas religiosas. Humanizando os santos, porque lá na Idade Média, né, a questão da religião era muito forte, como vocês colocaram, né? E aqui eles começam a mostrar que pessoas comuns, é lógico que a gente não sabe quem são essas pessoas, né? Mas são pessoas comuns ali que viviam no palácio. Então, isso é uma forma de mostrar que as coisas estão mudando, que a religião não está mais tomando conta de tudo como era antes, tá? Outro aspecto de sua pintura é a introdução de volumes nos corpos. E aí, embaixo, nós temos o texto 2, que é o Encontro na Porta Dourada, de Giotto di Bondone. Essa tela foi pintada em 1304 a 1306. Faz um tempinho já, né? Acredito que, né? Muito tempo, aliás. Então, essa porta dourada aí, então, ainda faz essa alusão à questão da religião muito forte, já faz uma alusão, né? Mas ele traz essas diferenças em relação a esses tipos de santo, que são colocados como pessoas comuns. Se a gente for olhar mais a fundo essa tela, se a gente for fazer uma pesquisa mais apurada, eu não tenho gabarito suficiente para isso, a professora de artes teria muito mais, né? São pessoas que viviam no palácio junto com eles. A professora, mas o que isso modifica em relação às características do humanismo? O próprio nome já diz, é colocar esse humano, essa pessoa comum no centro da situação. É mostrar que essas pessoas, elas começaram a pensar, elas começaram a ter visão de mundo diferenciada. Elas começaram a ler. A leitura, gente, ela vai fazer um divisor de águas muito grande em relação à nossa sociedade. A nossa sociedade é o mundo, né? Porque aqui a gente nem chegou no Brasil. O Brasil não foi descoberto ainda. A gente começa a falar de Brasil só em 1500 na literatura de informação. Então, até o momento, não existe Brasil, tá? As pessoas aqui, elas começam a perceber a importância de saber. Porque como que a gente consegue dialogar, como que a gente consegue questionar se a gente não sabe sobre o assunto? Fica bem difícil. Então, a partir do momento que eu não conheço sobre algum assunto, tudo que me disserem, eu vou ter que ter como certo. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Tô falando sozinho? Sim, sim. Ah, obrigada. Então, a partir desse momento, eles começam a ler. E qual é a leitura, professora? Que tipo de livro que eles liam? Né? A Bíblia. Era o livro que eles tinham acesso. E a partir do momento que eu leio e que você lê, a interpretação é outra. Então, tem livros que vocês compartilham, que você fala, nossa, eu entendi isso. Aí a outra pessoa fala, não, mas eu entendi aquilo. Então, a interpretação começou a mudar. E aí, como a gente falou na outra aula também, pessoas começaram a questionar essa questão da religião e essa questão de várias colocações, tá? Então, só fazendo aí um review da nossa última aula. Partindo disso, o exercício pede o seguinte: as obras de Giotto di Bondone prenunciam as grandes transformações nas artes ocorridas durante o chamado humanismo. Ao manterem um forte misticismo medieval, aproximando-se, todavia, do universo humano.
Entre as características do artista apontada no texto 1, encontra-se na pintura destacada o quê? A reprodução detalhada e fidedigna do mundo físico em transformação, a profanação de imagens cristãs pela humanização dos personagens, a cópia dos modelos clássicos de representação dos homens santificados, a representação de homens comuns como santos em narrativas religiosas, ou a utilização de figuras humanas em quadros ainda considerados heréticos. A D. A B. A B de bola, a profanação de Uhum. imagens. Como que quem A respondeu? D de dado. É, a letra D. Mas por que você chegou a essa conclusão, Vitinho? Em que parte você acha que está sendo profanado aqui, que está sendo utilizado de maneira errônea os santos? Porque a gente sabe que os santos são esses dois que estão com o negocinho amarelinho na cabeça, né? Como que você chegou a essa conclusão, Vitor? Professora, eu acho que foi pela análise da imagem mesmo. E por conta daquilo que você falou, de eles terem humanizado mais os santos. Então, mas com conta do- o que você acabou de falar, você respondeu a letra D. A profanação é algo ruim, como se fosse uma ofensa aos santos, alguma coisa desse tipo. Isso não está sendo feito aqui. A profanação, eu pensei que era algo que era usado, tipo, a utilização de imagens cristãs pela humanização dos personagens, entendeu? Não, aqui, não, eles estão utilizando personagens do palácio, né? Pessoas comuns e colocando essas pessoas aí no lugar dos santos. Mas não Tá bom. existe uma profanação aí, não, tá? Tá. Bom, em relação à escrita dessa época, né? Nós sabemos que tinha o cronista Mor lá da Torre, né? Que escrevia tudo, que mostrava tudo de uma maneira totalmente fidedigna do que acontecia, né? Que é o Fernão Lopes. Ele escrevia as crônicas, lembrando que crônica, né, é uma estrutura de texto que fala sobre o cotidiano. E ele falava sobre o cotidiano da corte, mostrando tudo o que acontecia, tá? Dentro da poesia palaciana do século XV, gente, estou na página 9 agora. A poesia em Portugal passou por importantes transformações, afastando-se da tradição poética inaugurada pelo trovadorismo. O desaparecimento das escolas de jograis, com cantores de poemas trovadorescos, e a crescente veiculação da produção poética por meio de livros foram fatores decisivos para que a poesia deixasse de ser acompanhada por arranjo musical e passasse a ser lida ou declamada. Então, lá na poesia trovadoresca, tinha os trovadores, né? Eu tinha as cantigas de amigo, cantigas de amor, lembra disso? Cantigas de escárnio, de maldizer, eu tinha isso. O que vai acontecer aqui? A mudança, né, que está sendo colocada. Ao invés de ser cantada, ela será declamada. E aí a poesia começa a entrar aí num hall onde a gente conhece mais, né? Com as entonações, as suas características, sua estrutura. Aqui a gente vai começar a falar das sílabas poéticas, da quantidade de rimas, e isso vai começar a ter nomes. Então, a gente vai começar a nomear a estrutura da poesia. Essa separação entre o texto poético e o acompanhamento musical exerceu grande influência no modo de composição dos poemas, contribuindo para a modernização do gênero lírico, em que se passou a buscar cada vez mais diferentes ritmos e musicalidades, a partir da própria relação entre as palavras nos versos. Em vez da estrutura paralelística das cantigas medievais, as produções palacianas popularizaram o uso de redondilha maior. Isso é importante que vocês grifem, por favor. Que aí já entra na estrutura, entendeu? Então, se eu falo, olha, esse poema é em redondilha maior, esse poema é em redondilha menor, vocês já vão saber que eu estou falando de 7 e de 5 sílabas poéticas. Lembrando, crianças, que sílabas poéticas não é uma separação silábica. As sílabas poéticas têm aquela questão de quando uma palavra termina com uma vogal e a sequente também começa com uma vogal, eu vou juntar. Depois eu deixo isso mais claro
num poema para ficar tranquilo para vocês. Então, nós temos aí Professor. redondilhas maiores e redondilhas menores, que são 7 e 5 sílabas poéticas, diferenciando a separação silábica. Professor, Oi. o que seria a estrutura paralelística? A estrutura do poema. Porque, na verdade, a escrita do poema vai ser da maneira que a gente conhece hoje em dia. Não hoje em dia, porque a gente agora já tem a questão dos poemas concretos, né? Que tem um desenho no poema, enfim. Mas paralelas os versos são paralelos. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, as alternadas, que eu tenho a sílaba no primeiro verso, a sílaba no terceiro verso. As paralelas, as rimas, desculpem, as rimas no primeiro e no segundo verso. E aí no terceiro já é outra rima. E aí no quarto já é outra rima. Então, essas são as rimas paralelísticas. Então, eu vou rimar coração com canção, né? Eu termino um verso com coração, o outro verso eu termino com canção. Aí no outro verso eu já faço uma outra rima. Entendeu? Essas são as rimas paralelísticas, porque são rimas paralelas, tá? Tá. Além do emprego dos versos isométricos, os poetas palacianos recorrem à utilização de formas poéticas que muitas vezes eram divididas em duas partes. O mote, que é a estrofe inicial, cuja função era apresentar o tema do poema, e a glosa, em que se desenvolvia numa única ou em várias estrofes voltadas ao assunto anunciado no mote. Então, é como se fosse contando algo. Então, no começo do poema, ele mostrava para a gente sobre o que ele ia falar e depois ele desenvolvia isso daí. Para ficar mais didático, vamos dizer assim, vou compartilhar com vocês o slide sobre isso daí para a gente dar continuidade. Abriu aí para vocês? Sim? Sim. Então, a gente já falou dele. Aqui, ó. Para ficar bem... O que vem a ser isso daí, né? São formas poéticas, maneiras de se escrever aí o poema. Então, a gente tem o vilancete, esse é o conteúdo da página 9, tá, crianças? Professora, grifa, é isso? Oi? Grifa? Grifa. Então, a gente tem o mote, que é de 2 a 3 versos, seguido de voltas, formando a glosa, né? Voltando lá em cima, ó. Glosa é onde se desenvolvia, numa única ou em várias estrofes, o assunto já anunciado no mote. O mote é a estrofe inicial e a glosa é como se fosse introdução e desenvolvimento. Então, o mote é a introdução e a glosa é o desenvolvimento aí do poema. E quando eu digo que é o vilancete, eu tenho essa quantidade de versos aí, seguidos o mote seguindo as glosas. A cantiga é um mote de 4 ou 5 versos e uma única volta de 8 a 10 versos. A esparsa é geralmente uma única estrofe com 8 a 16 versos em redondilha maior, com 7 sílabas poéticas. E a trova é 2 ou mais estrofes. Professora, mas como que é isso? Nós vamos analisar isso daí a hora que a gente começar a chegar nos poemas, tá? Antes de eu ler o que está escrito aí na tela, vamos continuar aqui na apostila. Os poemas palacianos, como o próprio nome sugere, eram produzidos no ambiente da corte, ora possuindo caráter lúdico, divertido ou satírico, ora apresentando um tom lírico já influenciado pelo lirismo dos poetas italianos Dante Alighieri
e Petrarca. Na lírica estava presente, de um lado, o tema do amor e da mulher amada, que vocês já conhecem, né? Cantigas de amor, ou cantigas de amigo, representando como fonte do sofrimento para o eu lírico, num tratamento que se manteve próximo ao explorado pela tradição trovadoresca. De outro, surgia a imagem da natureza como refúgio e consolo para os males, além da representação das graças físicas da mulher. Então, a cantiga, ela vai se modificar em alguns aspectos, em outros ela se mantém, porque é algo que já existia. Então, para eu produzir algo novo, eu utilizo o que tem de, vamos colocar, de antigo, né, do que já está sendo trabalhado, e construo algo novo em cima disso. Então, as cantigas, lembram da característica da cantiga de amor e da cantiga de amigo? Falem aí para mim qual era. Qual é a cantiga de amor, qual é a característica e qual é a característica da cantiga de amigo? Esse conhecimento, vocês precisam dele para que a gente consiga continuar aqui. Cantiga de amor, qual que era a característica? Quem escrevia? Era um homem, uma mulher? Como é? Como que funcionava? Era um homem que escrevia. Para quem? Qual era o tema desse tipo de cantiga? Era serenata, professor? Não. O capítulo não, caderno 1 de vocês. É o trovadorismo que vocês estudaram no primeiro bimestre. Cantiga de amor, cantiga de amigo, cantiga de escárnio e cantiga de maldizer. Todas essas cantigas, elas têm características bem marcantes. O ambiente é o mesmo, a situação ela continua sendo a mesma, as pessoas que estão ouvindo começam a se modificar de uma maneira bem devagar, mas eu quero saber quais são as características desse tipo de cantiga. Não se recordam? Não. A maioria das vezes quem escreviam essas cantigas eram homens, né? Quem escrevia. Só que o eu lírico é o que mudava, né? Na cantiga de amigo, eu tenho aí um eu lírico feminino falando sobre o amor que foi embora, né? Que foi lá para as guerras santas. Começaram a se lembrar? Na cantiga de amor, eu tenho um homem falando para a sua mulher amada. Na maioria das vezes, esse amor era um amor impossível, porque ele estava apaixonado por uma princesa ou por uma mulher comprometida. E aí a mulher que, no caso, né, a inspiração desse poema, ela nem sabia que esse cara gostava dela. Lembraram agora? Vocês precisam saber dessa parte, porque aqui vai retomar isso, né? As coisas vão começar a se modificar, mas a estrutura geral ainda continua sendo as características da cantiga de amor, da cantiga de amigo, de escárnio e maldizer, tá? Bom, então vamos lá. Representando como fonte do sofrimento para o eu lírico num tratamento que se manteve próximo ao explorado pela tradição trovadoresca. De outros, surgia a imagem da natureza como refúgio e consolo para os males, além da representação das graças físicas da mulher. Essas últimas duas linhas é importante que vocês grifem, que aí está mostrando a diferenciação do que era e do que começa a ser agora. Continuando. Graças à compilação realizada por Garcia de Rezende em 1516, no Cancioneiro Geral, tornou-se possível a conservação de muitos dos poemas palacianos escritos entre os séculos XV e XVI. Claramente influenciada pelos cancioneiros de Castela, a coletânea poética de Rezende reuniu produções escritas em português e castelhano
evidenciando o quanto a Península Ibérica compartilhava de uma fonte de unidade cultural. Então, aqui está falando um pouquinho sobre como que foi essa escrita, e aí esse cara reuniu tudo isso, né, nesse cancioneiro geral aí que vocês ouviram falar bastante nas questões dos vestibulares, quando a gente fala do humanismo, é o cancioneiro geral, porque tem muitos, né, poemas lá para ser analisado. Esse livro abrange a produção literária aí dessa época. 1516, a gente já descobriu o Brasil. Só que não tem nada escrito. A gente vai ter aí uma literatura brasileira só lá no realismo, só lá na frente, que a galera começa, século XVIII, né? Que a gente vai começar a ter aí no fim do século XVIII, começo do século XIX. Então, a gente tem a descoberta do Brasil, só que a voz, né, do brasileiro não existe ainda não, tá? Só deixando aí claro para vocês. Bom, então quem a gente vai ter de nome nessa parte da literatura? A gente vai ter o Gil Vicente, tá? Ele é o grande nome aí da literatura do humanismo. Por quê? Porque ele teve prestígio junto às diferentes gerações, e o Gil Vicente, ele não poupava ninguém, ele escrevia sobre todo mundo, tirando sarro das classes sociais, fazendo acusando as pessoas, colocando, então não passava, ninguém passava ileso por ele. Padre, a galera que era importante no palácio, ele falava de todo mundo, ele não tinha papas na língua, tá? Essa imagem que tá aí, ela tá na apostila, deixa eu ver onde. Na página 12. Eu não sei se é mais fácil ver na apostila ou se é mais fácil olhar aqui no slide. Eu acho que no slide está mais claro, né? Então, mostra aí, crianças, o que mostra nessa imagem, professora? Essa mudança que nós falamos em relação ao humano. O que a gente tem nessa imagem, crianças? Vamos fazer uma leitura aí superficial, porque nós não somos conhecedores tão assíduos assim da arte. Mas em relação à característica desse tempo, né, desse tempo que a gente está falando, né, dessa mudança de paradigma aí das pessoas que viviam nessa época, o que a gente tem de diferente nessa imagem, relacionando aí as imagens trovadorescas? A gente consegue perceber algo relacionado à religião aqui? Sim ou não? Sim, não é uma freira ali dentro do negócio rosa? É uma freira? Parece. Qual é a ação que está sendo feita ali dentro, Vitinho? Acho que é mais interpretação. Para mim, parece que ela tá tentando que ele beijar ele. Então, lê aí a legenda desse quadro pra gente, Vitor, por favor. Alegoria da glutonária, da luxúria. Jerônimos Bosque, de 1490 a 1500, olhe seu painel. A crítica aos vícios e aos prazeres terrenos são comuns, também as peças ressentidas. Então, aqui, gente, né, ele está fazendo esse quadro como uma crítica e fica claro aí a diferença. Então, se a gente for na página anterior, a gente ainda tem aí uma pintura que tratava de santo. Só que ele colocou, a pessoa que pintou, colocou esse santo como pessoas comuns lá do palácio, lá de onde ele vivia. Aqui, olha a diferença. Aqui já tem prazeres terrenos, né? Então, a gente percebe que tem roupas jogadas aqui, né? Tem um prato ali que parece que tem uma pessoa embaixo do prato, dentro aí dessa cabaninha, né? A gente percebe que está acontecendo alguma coisa ali, né? Tem um copo na mão, então deve ser bebida. Você começa a perceber a diferenciação desses artistas em relação às imagens e ao tratar. O que ele está tratando aí? Como está dizendo na legenda, a luxúria e os prazeres carnais. Percebe-se a diferença de uma imagem para outra. Vocês conseguem perceber isso ou não? Essas pessoas devem estar todas embriagadas, né? Todo mundo muito louco, né? As roupas jogadas, o sapato. Então, o que foi que aconteceu aí, né? Imaginem aí, usem a criatividade de vocês.
E aí fica claro a diferença, né, a mudança, a transição de uma classe para outra. Então, o que a gente via ali no trovadorismo começa a mudar. Mas não se esqueçam de perceber também o espaço que há entre uma data e outra. Então, não é do dia para a noite, as coisas vão acontecendo, mas as mudanças também aí são recorrentes e fortes. Então, até ontem, vamos dizer assim, até ontem, entre aspas, eu tenho esse homem que é uma pessoa totalmente preocupada para onde que ele vai quando ele vai morrer, quando ele morre, a questão da religião muito forte, né? A presença da religião também muito forte em todos os sentidos, escritas, quadros e enfim, aqui já começa a mudar. E aí a gente vai perceber a mudança também na estrutura dos textos, no conteúdo desses textos. Então, na poesia, na escrita, em todo, em geral, tudo muda, mas de uma maneira aí paulatina, não é de um dia para o outro no estalar de dedos, tá? Então, o que é importante a gente falar desse grande nome aí de Gil Vicente é que ele escrevia e fazia críticas aí a todas as classes sociais, ninguém passava em brancas nuvens por Gil Vicente, ele não tinha papas na língua, ou melhor, ele não tinha papas nos dedos, né? Porque ele escrevia de todo mundo aí. Bom, na página 12, crianças, vamos lá, vamos seguir aí comigo. Né, eles colocaram aqui o Gil Vicente, né? Na página 12, o teatro dele não foi muito importante somente no período do humanismo. Então, a gente vai ver Gil Vicente em outras partes da literatura também, tá? De tamanha importância aí e de tamanha maestria com que ele escrevia as suas peças teatrais aí. Mas também teve fundamental relevância dentro da história do teatro português. Possivelmente o dramaturgo tenha nascido entre 1465 e 1466. Por que não tem uma data? Né? Quando ele nasceu, as coisas não eram... não tinha um registro, então ficava difícil. Mesma coisa com outros autores, escritores também. Não se sabe ao certo quando nasceu, né? Shakespeare também, não se sabe ao certo quando nasceu, porque não tinha um cartório onde colocava, onde registrava as crianças, né? O registro era feito, né? Não se sabia quando. Iniciando sua carreira com a peça Monólogo do Vaqueiro em 1502. A partir de então, escreveu e apresentou dezenas de peças cômicas destinadas à diversão dos monarcas e da nobreza, falecendo também não se sabe, entre 1536 e 1540. Herdeiro do teatro medieval, Gil Vicente incorporou à sua produção alguns temas e recursos teatrais comuns às peças religiosas e profanas da Idade Média, em meio a tramas que prezavam a comicidade. Preferiu compor obras de estrutura simples, muito mais próximas do teatro popular, em sua liberdade de composição. Então, ele começa aí, ele dá início ao teatro português. E até os dias de hoje, existem aí resquícios do teatro vicentino, porque foi ele que iniciou tudo isso daí em Portugal. Depois, Brasil e assim sucessivamente, tá? Mas ele é o precursor aí, vamos dizer assim, do teatro, tá? Testemunha de várias mudanças da sociedade portuguesa e europeia, viveu plenamente as dualidades próprias de um período de transição. De um lado, manteve uma visão de mundo conservadora e religiosa, condenando inúmeras das transformações ocorridas no período, como a mentalidade materialista burguesa, e, por outro, realizou crítica a algumas práticas da Igreja, em especial a cobrança de indulgências e a perseguição violenta aos judeus, o que o aproxima dos ideais antropocêntricos do período. Esse último parágrafo, acho que é importante vocês grifarem a dualidade aí, né? Então, o que tem? De um lado, eu tenho a questão da religião ainda forte, e do outro, eu tenho a questão do humano aparecendo. Então, eu vou criticar a igreja e vou criticar as coisas que ela faz. Professora, onde é para grifar? A parte que fala da dualidade, não precisa grifar tudo. Em relação à visão de mundo conservadora que ele tinha nas peças de teatro dele,
e, por outro lado, essa questão do humano, né, que a gente está falando aí, de criticar a religião, né, de se colocar em relação ao que estava acontecendo. Tudo bem? Posso continuar? Gente, passou aqui uma atividade, tá? Mas a gente vai fazer, fiquem tranquilos. Atividade da página 11. Só para eu terminar a explicação, depois a gente volta fazendo os exercícios. Até aqui tá ficando claro? Vocês estão conseguindo distinguir a diferença do trovadorismo para o humanismo? Assim, sim. Não, não, não. Eu só tô visualizando a Letícia e a Marcela. Os outros colegas, por gentileza, se coloquem. Tá tudo tranquilo? Mas tem que falar, que senão eu não tô vendo vocês. Sim. Agora. Sim, Bruno. Sim, Roberta, sim. Sim. Sim, sim, sim. Pedro, tranquilo? Tranquilo, senhora. Ótimo. Então vamos lá. Aqui embaixo, né? As peças vicentinas são costumeiramente associadas à expressão latina castigar, ridendo, mores. Pelo riso corrigem-se os costumes. Como assim? Ele fazia a peça dele, falando sobre o que estava acontecendo, a galera se divertia, mas acontecia ali uma reflexão sobre o assunto. Então, ele mostrava, né, as mazelas ali da sociedade, de uma maneira irônica, de uma maneira sátira, mas eu olhava e falava, peraí, é engraçado, mas aí existe uma questão ruim da nossa sociedade. Então, causava aí a reflexão. Então, pelo riso, se corrigem os costumes, tá? Sentença que evidencia o caráter cômico e moralizante das peças do autor. Tendo prestígio junto às diferentes gerações de monarcas para quem apresentou suas peças, Gil Vicente não poupou de suas críticas nenhuma das classes sociais, satirizando desde os setores populares até nobres, membros do clero, escudeiros e membros do judiciário, por exemplo. Lembrando, criança, que essas peças não eram apresentadas para o povão, tá? A gente continua falando aqui da elite da sociedade, das pessoas abastadas, de quem tinha dinheiro. Não era para todo mundo, não. Procurando evidenciar a decadência moral em sua sociedade, é o que está aí no slide, o autor imprimiu em suas peças um tom maniqueísta, a fim de distinguir o bem do mal e condenar os vários comportamentos negativos pela ridicularização e pela sátira. Então, ele fazia as peças e começava a mostrar de uma maneira irônica, né, e de uma maneira divertida, o que estava de errado na sociedade, tá bom? Aparecem nas peças de Gil Vicente personagens tipo. O que significa personagens tipo? A caracterização das pessoas da sociedade. Então, eu tenho os personagens, né? Eu tenho as pessoas do clero, eu tenho aí a pessoal da corte, eu tenho as pessoas, os cavaleiros, eu tenho personagens tipo que representam a sociedade. E também tenho os personagens teológicos que representam as figuras bíblicas e do universo cristão. E o que acontece, né? No jogo teatral, ele opõe os valores que são instituídos por estes personagens. Então, por exemplo, quando se fala de personagens bíblicos, eu espero o quê desse personagem? Que ele tenha uma conduta correta, que ele tenha uma conduta idônea, só que não, isso não acontece. Ele mostra aí o que eles faziam de errado, a questão dessas indulgências, a questão do tratamento com as pessoas. Então, ele traz tudo isso à tona, não de uma maneira forte, de uma maneira irônica, de uma maneira cômica. As pessoas vão dando risada ali, mas vão sabendo que está acontecendo, né, uma coisa errada no ponto de vista da sociedade. Como que ele utilizava a linguagem? Vamos para a página 13. A linguagem do teatro vicentino. Como não dispunha de um grande aparato cênico, né, não é o que a gente tem hoje, e até mesmo de teatro para a encenação de suas peças,
apresentadas ao rei, a fidalguia, no Paço Real, o dramaturgo investiu muito em suas habilidades artísticas na composição de um teatro para os ouvidos, ou seja, utilizou recursos próprios da poesia para encantar seu público. Assim, as peças vicentinas podiam ser consideradas verdadeiros exemplos de poesia dramática. As pessoas que assistiam, já está colocando aqui, né? Que eram as pessoas da corte e a fidalguia. O que é fidalguia? São os fidalgos, né? Fidalgo significa filho de alguém. O que significa filho de alguém? Filho de alguém importante, tá? Adaptando a linguagem à posição social do personagem, Gil Vicente ora empregava termos sofisticados da burocracia forense, do ambiente eclesiástico e da nobreza, ora usava expressões populares de um pobre parvo ou de um camponês. Essa versatilidade de trabalhar diferentes formas linguísticas é acompanhada da utilização de recursos poéticos nos diálogos entre os personagens, tal como a aliteração, que é a repetição de consoantes, e a assonância, que é a repetição de vogais. E especialmente o uso de redondilhas maiores e redondilhas menores, medidas normalmente relacionadas ao ritmo natural da fala. Então, dentro da caracterização e da encenação, ele trabalhava as rimas, então era tudo muito rimado, era tudo muito trabalhado, aí trazendo tudo isso que já foi dito, tá? Vale destacar ainda que a comicidade das suas peças passava pelo uso de técnicas discursivas como trocadilho, que é o jogo de palavras de sons semelhantes e significados diferentes, a ambiguidade, que é o duplo sentido, a ironia e o emprego de xingamentos e expressões de baixo calão. Essas 3 linhas eu quero que vocês grifem, por favor, que é importante em relação aí de como que isso acontecia, quais eram as técnicas que ele utilizava, e isso aí na análise dos poemas e das peças vai ser importante. E dentro das características desses teatros aí que ele fazia, né, dessas peças, existem os autos e as farsas. O que seriam os autos, né? Peças breves de tema religioso, tá aí também na página 13, se vocês quiserem grifar, é importante. Peças breves de tema religioso ou profano vinculadas a mistérios e moralidades. Esses autos se dividem-se em pastoris ou eclogas e autos de moralidade. Eles baseiam-se principalmente nas alegorias, ou seja, nos personagens que representam elementos como, por exemplo, a virtude, a coragem, a maldade, e a crítica social é bastante marcada. Diferente da farsa. As farsas, elas são peças que retratam o cotidiano. Apresentam enredos curtos, geralmente de um só ato, e poucos personagens. Elas são criadas para desenvolver temáticas profanas, repletas de humor e de crítica à sociedade. Foram precursoras das atuais comédias de costumes, e as farsas contêm o lado mais contundente da crítica social vicentina. Então, diferenciar um auto de uma farsa. Tudo bem até aqui? E aqui mais abaixo mostra, né, dá um exemplo aí de uma peça do Gil Vicente, que é o Velho da Horta, né? Ele brinca de forma cômica com a postura do velho, que é o protagonista da peça, e que não percebe a falta de paciência da jovem, nada feliz com a tentativa da conquista sofrida. Então, a gente tem aí um diálogo entre a moça e o velho, que diz o seguinte: benza-vos Deus. Aí a moça diz: Deus vos mantenha, senhor. E o velho: onde se criou tal flor? Eu diria que nos céus. Ela: mas no chão. Pois damas se acharão que não são vosso sapato. Ai, como isso é tão vão, e como as lisonjas são de barato. Que buscais vocá, donzela, senhora, meu coração? Ela diz: vinha ao vosso hortelão por cheiros para a panela. E isso vim de vós, meu paraíso, minha senhora, e não a ai? Viste vós, segundo isso, nenhum velho não tem siso natural.
Ó, meus olhinhos garridos, minha rosa, meu arminho, onde é vosso ratinho? Não tem os cheiros colhidos? Tão depressa vim de vós, minha condessa, meu amor, meu coração. Jesus, Jesus, que coisa é essa? E que prática tão avessa da razão. Então ele tá tentando jogar um chaveco na menina e ela tipo, meu, para que tá feio, né? Velho desse jeito e com essa fala ridícula, né? Não vai me conquistar. Então percebe isso aí. Lógico que essa linguagem, né? 1500 e Guaraná com rolha, gente. A gente fica muita coisa aí, são palavras que vocês nunca viram na vida de vocês. Mas o enredo é isso. É uma moça, né, não satisfeita aí com a invertida desse senhor, desse velho, tá? E top de Gil Vicente, falou de Gil Vicente e falou do Alto da Barca do Inferno. Vocês estavam no, acho que no 8º ano, quando eu fiz o Alto da Barca do Inferno com os alunos do ensino médio? Sim, Era o 8º ano. Vocês assistiram ou não, né? sim, a gente assistiu. Assistiram. Então, o Alto da Barca do Inferno é um livro de Gil Vicente. É uma peça de teatro. O livro inteiro é uma peça de teatro, tá? E o que é comédia de costumes, como eu já disse, né? A característica é característica do Vicente de tratar personagens tipo. Então, a gente tem pessoas da sociedade como um padre, a gente tem uma pessoa que cobra, que faz cobrança de impostos, a gente tem uma mulher da vida, que é uma prostituta, a gente tem vários personagens e nós temos duas barcas, uma que está indo para o inferno e a outra que está indo para o céu. E o que o Gil Vicente faz, né? Ele coloca pessoas que não iriam, no caso, para o inferno, ele manda para o inferno. Por exemplo, a gente tem o padre que vai para o inferno. Né? Na peça lá da escola, eu adaptei, eu coloquei político, né? Eu coloquei outros personagens aí. Mas na peça do Gil Vicente, o concurso aí, é que poucas pessoas se salvam. E, na verdade, as pessoas que pela sociedade não iriam para o céu, ela vai para o céu. Então, esse aí é o concurso de Gil Vicente dentro desse Alto da Barca do Inferno. Por que é alto? Né? Porque tem um tema religioso, profano, e tem todas essas características aqui. E a crítica social tá lá, ferrenha, em relação a esse padre que vai para o inferno. Vamos ler um pouquinho da Alto da Barca do Inferno, só que agora eu quero ouvi-los. Por gentileza, Pedro, lê pra gente aí, começa a leitura. Do Alto da Barca do Inferno, professora? Correto. Tá bom, peraí. Eu tô enrolado nos fios aqui do fone. Página 14. Tá. A mais conhecida obra de Gil Vicente remonta ao mito de Caronte, barqueiro responsável por guiar os mortos ao Hades. Nela, que é a primeira parte da trilogia das barcas, encontram-se duas embarcações à beira de um rio. À frente de uma delas estão o diabo e seu ajudante. Diante da outra, o anjo. A primeira seguirá para o inferno com as almas que a ele se destinam. A segunda tem por paragem a glória, desde que esta seja merecida. Assim estabelecem-se no jogo cênico alegorias aos bons e aos maus comportamentos. Ao longo do ato único vão chegando à beira do rio diversos personagens recentemente falecidos, todos eles interessados em seguir para a glória. Entretanto, seus feitos em vida vão permitindo ao diabo embarcar um a um em seu batel, numa espécie de julgamento. São eles um fidalgo de Henrique, um onzeneiro, homem que vivia de emprestar dinheiro a juros muito elevados, ou seja, um agiota, um sapateiro de nome
Jonatão, Jonatão. que parece ser abastado, talvez dono de oficina. Joane, um parvo tolo, que vivia de modo simples e inconsequente. Um frade cortesão, Frei Gabriel, com sua dama Florença. Brígida Vaz, uma alcoviteira. Um judeu usuário chamado Semifará. Um corregedor e um procurador, altos funcionários da justiça. Um enforcado e 4 cavaleiros que morreram a combate pela fé. Somente os 4 cavaleiros cruzados e o parvo são recebidos pelo anjo. Os cavaleiros são salvos porque morreram em defesa do catolicismo nas cruzadas. Já o parvo, que não tinha real consciência de seus pecados, permanece no cais, a pedido do anjo, à espera de pessoas merecedoras de espaço na barca da glória. Cada personagem representa uma classe social, determinada profissão ou mesmo uma crença. Gente, é importante vocês grifarem isso daí, tá? À medida O que vão personagem surgindo, representa uma classe social, determinada profissão ou mesmo uma crença. Pra construírem aí como que é esse tipo de escrita de Gil Vicente, o que trata e a diferença do trovadorismo. Pode continuar. à medida que vão surgindo em cena, vemos que todos trazem elementos simbólicos que representam seus pecados na vida terrena e demonstram que não têm qualquer arrependimento por eles. Trata-se, portanto, fundamentalmente de uma peça de moralidade e de teor religioso. Vamos lá, obrigada. Leia um trecho do Alto da Barca do Inferno a fim de observar como o fidalgo representa determinadas posturas da nobreza que Gil Vicente procura criticar. A aparência luxuosa, o falso moralismo religioso, o modo orgulhoso como se porta são ridicularizados pelo diabo, figura que na peça ajuda a desmascarar os vícios da sociedade lusitana. Então tem a conversa aqui do diabo e do fidalgo. Eu vou fazer o diabo. Quem vai fazer o fidalgo? Vamos, gente, participar, pelo amor de Deus. Bruno, Vitor e Matheus, por gentileza, abram a câmera. Gabriel Eu também. Você faz, Roberta? faço. Então, vamos embora. Você que começa. Tá. Vem Esta o fidalgo e chegando ao batel infernal diz: Esta barca onde vai ora? Que assim está apercebida? vai pela ilha perdida e há de partir logo essa hora. Pera lá vai a senhora? Senhor, a vosso serviço. Parece-me isso cortiço. Por que a vedes lá de fora? Porém, a que terra passais? Pera o inferno, senhor. Terra é bem sem sabor. Que? E também casombais? E passageiros achais pela tal habitação? Vejo-vos eu em feição pera ir ar nosso cais. Parece-te assim. Em que espera ter guarida? Que leixo na outra vida, quem reze sempre por mim. Quem reze sempre por ti? Se tu viveste a teu prazer, cuidando cá guaracer, por que rezam lá por ti? Embarca ou embarcai, que a vez de ir a derradeira. Mandai meter a cadeira, o assim passa o vosso pai. A estrouta barca me vou. Ou da barca, para onde is? Ah, barqueiros, não me ouvis? Respondei-me. Aola, ou! Par Deus, aviado estou. Canta isto e já pior. Que Jericonces, Savanor, cuidam para que... Peraí. Cuidam cá, que são o grou? Ixi, tem o anjo.
Faz o anjo, Marcela. Esta é que... Não, Ah, que não. quereis? Que me digas, pois parti tão sem aviso. Se a barca do paraíso é esta em que navegais. Esta é, que demais demandais? Que me deixes embarcar. Sou fidalgo de solar. É bem que me recolhais. Não se embarca em tirania, nesse batel divinal. Não sei por que haveis por mal que entre a minha senhoria Pera vossa fantasia muito estreita é esta barca. Então ele deixa o diabo e ele vai conversar com o anjo, né? Para falar, olha, eu não vou entrar naquela barca ali não. E aí o anjo fala para ele, me desculpa, mas, né? Você é uma pessoa tirana, você é uma pessoa egoísta, então aqui você não entra. E aí ele tem que entrar na barca do inferno para ir pro inferno. É muito legal isso daí, muito legal. Crianças, aqui tem uma... Vamos voltar para a sala. Aqui tem uma atividade, né, que já tem a resposta, só para vocês perceberem aí, né? Então, decifrando o enunciado. Parvo, tem o parvo e o diabo e o anjo também aqui. Aguardai, aguardai, eu lá. E onde havemos nós de ir ter? O diabo, ao inferno, entra cá. O parvo, ao inferno, em hora má? Ui, ui, barca de carnudo, pelo vinagre beiçudo, rachador de alverca, urrá, sapateiro de candosa, entrecosto de carrapato, iu, iu, caga no sapato, filho da grande aleivosa. Tua mulher é tinhosa e há de parir um sapo metido num guardanapo, neto de carraguinhosa. Anjo, ou da barca, tu que queres? Quereis me passar além. Quem és tu? Não sou ninguém. Tu passarás se quiseres, porque não tens a fazeres por malícia, não erraste. Tua simpleza te baste para gozar por prazeres. Então, é o único aí que consegue ir para o céu. Essa atividade, né? Tá pedindo para que vocês percebam aí a sátira, né? O olhar maniqueísta, né? Que é o lado bom, o lado ruim das pessoas, em relação ao teatro de costumes. Bom, já tem a resolução, né? Então vamos só ler aí. Ainda preso aos valores teocêntricos medievais, Gil Vicente usa a comédia popular para criticar as mudanças de valores ocorridas em sua época, não poupando nenhuma classe social. Gente, Gil Vicente não poupava ninguém, tá? Inclusive os menos favorecidos. O dramaturgo alivia as condutas dos personagens de forma maniqueísta. Então, aí a resposta é a letra E, é o julgamento moral de personagens que, na verdade, são alegorias, né? São tipos sociais. Até aqui, estamos juntos? Sim ou não? Sim. Sora, Oi. mas essa peça não é para o segundo ano? Hã? Essa peça não estudava no segundo ano? Não, foi no primeiro ano do ensino médio. Foi no primeiro? Foi. A gente iria fazer ela? Então, gente, sim. Porque eu ia aproveitar o grupo teatral que o Pedro fez, né? Apesar que eles também tinham uma peça, e eu ia pedir ajuda para fazer essa novamente, né? Tem algumas roupas lá na escola, né? Eu estou esquecendo o nome. Fantasias, né? A gente já tinha alguma coisa lá e aí eu ia fazer. Mas depois a gente faz, não tem problema. Você vai ter tempo para fazer, se Deus quiser, né? Para fazer por EAD, ó. E o seu grupo teatral também, né, Pedro? Nem começou nada, né? Professora, a gente conseguiu fazer a audição, a gente tinha tudo pronto, só que aí... Mas quem dá, sabe, eu acho que a gente poderia depois conversar com mais calma para a gente fazer algo no final do ano. Porque eu acredito, né, que em agosto a gente volte para a escola, né? Não sei
Eu não estou assistindo o jornal esses dias, que eu não assisto todos os dias, não, porque o negócio é muito pesado. Perdendo nada, professora. Né? Então, aí eu não tô vendo o que está acontecendo. A única coisa que eu recebi no meu WhatsApp foi que o nosso governador acha que já vai dar para começar a fazer uma flexibilização da quarentena, né? Só que a escola vai ser o último lugar a voltar, porque a Mas ia aglomeração é muito voltar dia grande, né? 20 de julho, eu acho. Oi? Tava falando que ia voltar dia 20 de julho. 20 de julho, eu não acredito. Ele falou que ia voltar dia 20 de julho, mas ele falou que tem umas regras aí para que a cidade O tem que uso de seguir. máscara, a Além, porcentagem de aluno acho é, que também vai ser diferente. Por exemplo, se numa sala tem 30, eu não sei, acho que é 20% só. Aí vai ser difícil voltar assim, né? Eu preferia deixar online, pelo menos a gente consegue abranger um número maior de alunos. E aí, quando voltasse de uma vez. Porque imagina, você ter uma sala... Hoje eu tenho, sei lá, 10 alunos. Aí no outro dia, outros 10. Imagina como que vai fazer para dar sequência no conteúdo, né? Bom, vamos ver o que eles decidem, né? Pedir que eles tenham aí sabedoria, porque também não deve estar sendo fácil para eles decidirem isso, não. Crianças, a nossa aula está acabando, eu vou deixar uma liçãozinha de casa, página 11, desenvolva. 2 questões dissertativas. Nós corrigiremos essa página na segunda-feira. E na segunda-feira também iniciaremos o primeiro capítulo de produção e interpretação de texto. Peço que vocês deem uma olhadinha lá para a gente conversar sobre o tema. Vai falar sobre coerência e coesão. A gente já trabalhou com isso, só que aí nós vamos trabalhar isso especificamente dentro do texto e vocês terão que produzir uma fábula. Então, já deem uma olhadinha lá, tem algumas questões logo na primeira página que nós faremos. Já olhem essas questões, as palavras que vocês não conhecem, para que a gente consiga fazer uma conversa, para eu não ficar falando sozinha. É horrível isso. Eu quero que vocês participem, tá bom? Então, Professora, anotem a lição de casa aí para segunda-feira. Oi. que página mesmo? Página 11, de literatura. E de interpretação de texto é o início do capítulo. Então, quem vai começar a falar são vocês. Está gravado que eu estou pedindo para vocês darem uma olhada para a gente conversar sobre o tema. Porque ficar lendo, né? A gente já trabalhou com isso. Então, é importante só salientar algumas coisas, tirar as dúvidas e continuar com o conteúdo. Tá bom? Professora, Oi. professora, Pois não. o que é escansão? Escansão. A escansão do poema é quando você divide o poema. E aí você começa a trabalhar com a estrutura, falando, por exemplo, se tem assonância, se tem aliteração, rima. Você vai fazendo a escansão do poema. Aí você vai colocando se um verso, quando você, por exemplo, terminou em canção, aí você coloca A. Aí o outro terminou em, sei lá, em gravar. Aí você coloca B, porque mudou a rima. Entendeu? Uhum. Isso é a escansão do poema. Tá bom, crianças? Vocês têm mais aulas hoje? Mais Tem. duas. Com quem? De matemática e de história. Matemática. Você tá na rua, Bruno? Onde você foi, Bruno? Eu tô aqui na oficina do meu pai. Aí eu saí aqui e coloquei a máscara. Tem que colocar a máscara mesmo. E tem que lavar depois, viu? Não adianta ficar colocando e tirando a máscara, não. Gente, beijo, fiquem com Todo dia eu Deus. troco. Até a próxima aula. Se cuidem, bebam água, laranja e suco de limão para aumentar a imunidade de vocês. Tchau, Luísa. Tchau, professora. Ai, gente, eu não fiz a chamada. Parou tudo. Para, fica aí. Quem tá, fica. Calma. Quem tá, fica e me ajuda.
Amanda não estava. Ana Carolina também não estava. Bárbara não A estava. O Amanda Bruno tava sim, estava. professora. Oi? A Amanda Amanda tava tá. sim. A Amanda estava, é verdade. Me ajudem aí. O Caio não, a Eduarda sim. O Enzo não, nem sei quem que é esse menino. Gabriel Gente, quem é Pereira Caio? estava. A Giovana de Jesus não, a Giovana Barbosa também não, Gustavo também não, Gustavo Stolf também não, Hudson também não, Larissa tava, Letícia tava, Liane não, Marcela sim, Matheus de Carvalho tava, Milena tava, o Pedro tava, Roberta também, o Vitor também, a Vitória não, Nicolas não. Era isso, né? Sim. Beleza. Agora sim, crianças, podem sair. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.